Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast Vozes do Desenvolvimento. Nós falamos aqui da Clínica Vínculo em São Gabriel da Palha e hoje nós vamos receber a nossa nutricionista, Laís Nara, e ela vai falar um pouquinho pra gente sobre nutrição dentro do autismo. Esse tema, a nutrição e o autismo, é um tema muito importante e gera muitas dúvidas essa relação entre a alimentação e o transtorno do espectro autismo, com um foco especial na seletividade alimentar. Então, hoje nós vamos receber a Laís Nara. Ela é nutricionista aqui da Clínica Vínculo e também atua em outras clínicas. Você é formada pela Multivix, de Nova Venécia, é pós-graduada em materno e infantil e pós-graduanda em nutrição de precisão. É isso, Laís? É isso mesmo. Que bom. Você quer falar um pouquinho, Laís, de você? Você é aqui de São Gabriel mesmo? Sim. Fui nascida e criada, né? Aqui em São Gabriel da Palha mesmo. Então vamos lá para o nosso assunto principal, né? Laís, qual que é a sua experiência com seletividade alimentar e autismo? Então, eu sou nutricionista há 3 anos, né? E aqui na Clínica Vínculo, eu atuo com terapia alimentar voltada para as crianças com TEA. Então, dentro da terapia alimentar, a gente tem estratégias que são de fundamental importância para esse público. Laís, por que a seletividade alimentar, ela é tão presente dentro do diagnóstico do autismo e às vezes também até dentro de outros transtornos, como TDAH, por exemplo? Sim, muitas pessoas acham que por ser autista é a obrigatoriedade de ter uma seletividade ou uma neofobia, né, associado. E não é assim que funciona. Mas, por estar dentro do espectro, né, essa criança ela tem mais sensibilidade à textura, a cheiro, a cor, a sabor, até mesmo a temperatura do alimento. E aí essa criança ela também tem uma rigidez comportamental, de que ela tem essa necessidade de comer no mesmo prato, de usar o mesmo talher, de comer as mesmas comidas da mesma forma, de beber o suco somente no mesmo copo, né? E isso aguça essa seletividade, né? Porque tem que ser sempre da mesma forma, né? E um outro ponto também que cabe dentro da seletividade alimentar é que normalmente essas crianças elas possuem alguma alergia, né? Ou também alguma sensibilidade a alguns componentes, como por exemplo a lactose, a caseína ou o glúten. Como que funcionam, Laís, as intervenções baseadas na seletividade alimentar? Como que você faz? Então, aqui na clínica, nós recebemos a família, né? Primeiramente, é o primeiro contato que nós temos. É feita uma anamnese bem detalhada, faz também um histórico de como que foi a introdução alimentar daquela criança, quais foram as dificuldades que a família apresentou desde cedo, né, com aquela criança. Também um recordatório da família, porque é muito importante a gente saber também como é o hábito alimentar da família. E aí depois nós passamos por um perfil nutricional, e aí só depois, ao conhecer a criança, nós traçamos estratégias que vão ser individualizadas, né, para cada criança, conforme a necessidade apresentada. E quais os benefícios, Laís, da terapia alimentar para a criança? Os benefícios são inúmeros, né? A criança aprende a ter autonomia, a criança aprende a desenvolver, né, a coordenação motora fina. A criança aprende a comer, porque comer também é um aprendizado, né, para essas crianças. Então elas aprendem a comer. E com isso tudo a gente tem uma redução dessa seletividade, porque a gente envolve a criança no processo de fabricação ali do alimento. Então a criança ela entende que ela consegue produzir algo legal, algo que vai ser seguro para ela comer também. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do glúten dentro da dieta, voltado para o espectro autista. Laís, a gente escuta falando muito sobre a questão do glúten, no autismo. Como que é essa relação? Muitas famílias, né, dessas crianças escutam muitas coisas correlacionadas à alimentação. E não só o glúten, mas também a lactose e a caseína, né, são uma das intervenções nutricionais que eles mais escutam, né, mas nós não temos evidências científicas o bastante, né, para dizer que essa restrição alimentar vai valer para todas as crianças que são do espectro autista.
E qual que é essa teoria que por trás da exclusão do glúten na dieta? Então, a teoria é que trazeria inúmeros benefícios, né? Como maior concentração, foco, né? Atenção ao fazer as atividades, que traria benefícios também na digestão desses alimentos, né? De outros alimentos, na verdade. Menos irritabilidade e agitação também dessa criança. Laís, eu já escutei falar muito sobre a fermentação que o glúten e a lactose pode provocar, né, na hora da digestão. Não só para as crianças autistas, mas como para todos nós. Porém, nelas causam uma irritabilidade. Como que seria essa informação? Algumas crianças, elas têm sensibilidade ao glúten, intolerância à lactose. Então, esses compostos, obviamente, vão fazer mal, né? Lá no intestino dessa criança. Sim, vai ter uma fermentação, uma produção excessiva de gases, dor, né? Pode ter uma permeabilidade intestinal, aonde o glúten vai conseguir passar pelas essas membranas lá do intestino, né? Pode até chegar na corrente sanguínea. Então, nessas crianças, eles vão ter muitos sintomas, né? E o que acontece é que eles têm essa irritabilidade justamente por não conseguir dizer, né? Uma criança não consegue sentir, dizer que está sentindo uma dor na barriga e foi porque comeu ou bebeu um copo de leite, né? Então, acontece devido a isso. Todas as crianças que têm o autismo, elas precisam fazer a dieta de retirada de glúten e lactose? Não, não precisam. As crianças que vão fazer essa retirada é justamente as crianças que têm essa sensibilidade. Se a criança não tem, não apresenta sintomas que nos levem, né, a crer e diagnosticar que há essa sensibilidade, não é recomendado fazer. Até porque a gente está falando de crianças do espectro autista que tem uma rotina, tem uma mudança, e lembra que eu falei lá na nossa primeira pergunta sobre textura, cor, cheiro. Então é um alimento totalmente diferente, né, que vai ser apresentado a essa criança e nós vamos aumentar então o nível de seletividade e irritabilidade nessa criança. E vale aqui ressaltar que a família que for fazer, né, que tem essa necessidade de fazer a retirada do glúten, tem que ser de uma maneira gradual e respeitar a criança nesse processo, até para reduzir a irritabilidade, até para a criança acostumar com aquele alimento, que vai ser um alimento diferente. E isso a gente também trabalha na terapia. Então, quando for fazer a retirada, a gente sempre tem essa orientação aqui. Sempre quando a gente fala de dieta, né, seja de retirada de glúten, seja para qualquer pessoa, né, que precisa de realizar uma dieta, a gente precisa de uma orientação profissional, né, Sim. principalmente da nutricionista. E aí, algumas famílias, elas tentam fazer isso de uma forma sem orientação. Como que você fala para essas famílias, né? Para não fazer, sem orientação profissional não é recomendado. Até porque, como eu mencionei anteriormente, nós vamos ter uma maior irritabilidade, nós vamos mudar totalmente a rotina dessa criança, nós vamos também mudar a textura, a cor do alimento, e é muito perceptível, né? A alimentação para essas crianças é muito perceptível, então não é qualquer coisa que a gente consegue enganar, né, essas crianças. Então, também cabe aqui colocar que essa retirada, né, de forma rápida faz com que a criança tenha mais seletividade, porque a criança estava acostumada a comer o alimento ali, né, qualquer outro alimento. E nós colocamos o alimento sem o glúten. Não sei se vocês já provaram alguma coisa sem glúten, mas não é algo tão saboroso quanto aquele que tem um pouco mais, né, de glúten, que é mais fofinho, que tem um pouquinho mais de açúcar. Então, o paladar dessa criança vai mudar totalmente. Vai mudar a rotina dessa criança totalmente e vai mudar, com certeza, o comportamento dessa criança. E quando a gente fala de criança que tem seletividade, a gente tem que saber que algum nutriente vai faltar ali, né? Porque se ela não come todos os tipos de comida, o que vai faltar? E como que os pais têm que fazer esse acompanhamento, né? Com o profissional, a gente sabe, mas quanto em quanto tempo que é o ideal de fazer? Existe alguma regrinha? Então, o ideal é que a gente acompanhe essa criança
Então, os pais levem um profissional, pode ser um médico ou um nutricionista, para que faça esse check-up pelo menos umas 2 vezes no ano, né? É o mínimo que a gente possa fazer, porque as carências nutricionais, elas vão mudar de acordo com a alimentação da criança. Nós sabemos que as crianças que são seletivas, essa semana elas comem uma coisa, na outra semana elas já comem algo totalmente diferente, né? Então nós temos aí essas variações de nutrientes. Então aquilo que eles comeram, por exemplo, na semana passada, eles já não querem mais saber. Então a gente tem que também mudar a estratégia nutricional para atender essa demanda. Vamos fazer umas orientações e umas dicas para as famílias agora. Para uma pessoa que está considerando a exclusão do glúten, por onde que ela deve começar? O primeiro passo é buscar apoio profissional, seja orientação médica. Quando a gente parte para orientações, o ideal é que procure um nutricionista para adequar a alimentação. Então, para fazer essa exclusão, que venha ao nutricionista, converse, faça os exames, que hoje tem exames que são capazes de detectar essa sensibilidade ao glúten, intolerância à lactose ou então uma alergia à proteína do leite, né, a caseína. Então, que faça esse exame, que venha ao profissional, né, traga, faça as revisões certinhas, para poder estar em acompanhamento com essa criança e adequar a alimentação. Não faça sozinho. Fala um pouquinho pra gente quais são as alimentações que podem ser substituídas pelo glúten. Hoje em dia, na indústria alimentícia, nós temos muitos produtos que já vêm sem glúten, produtos que já são prontos. É possível achar um macarrão sem glúten, é possível achar um pão sem glúten, um bolo sem glúten. Tem empresas que são especializadas nisso, né, em fazer sem o glúten. Também tem farinhas que vocês conseguem encontrar, farinha de linhaça, farinha ou aveia em flocos ou farinha de aveia, também a farinha de milho, então flocão, triguilho, então vocês conseguem encontrar todos sem glúten. E sobre as mudanças de hábito no ambiente familiar, Laís? Muitos pais, cuidadores chegam na demanda e falam: meu filho não come nenhuma fruta. E aí, quando a gente vai fazer o recordatório alimentar, eles também não comem. Então, é impossível vocês, pais, cuidadores, quererem que os filhos de vocês comam algo que nem vocês comem, né? Então, a mudança tem que começar na família. Excluir o glúten, vamos mudar toda a família, né? Nós precisamos se adequar também. Excluir a lactose, nós precisamos também adequar. Começou uma nova alimentação, também a família precisa se adequar. Até porque vocês vão positivar a mudança da criança, né? A mudança do hábito da criança, mas também a família. O seu filho, ou a alimentação do seu filho, é um reflexo da sua alimentação também. Você pode falar pra gente um pouquinho sobre a escala do comer? A escalada do comer é o que a gente usa muito aqui na terapia alimentar. Aqui, como eu disse anteriormente, a gente tem estratégias que são individualizadas, mas a escalada do comer eu digo que são para todos. Porque a escalada do comer ensina a criança a comer, ensina a ela entender que existem outras maneiras até chegar ao limiar que é o comer, né? Então, existe o tocar, existe o tolerar, existe cheirar aquele alimento. E o último degrauzinho vai ser o comer. Então, a criança ela só vai comer, às vezes demora 1 mês para a criança conseguir comer alguma coisa que ela mesma produziu dentro da terapia. Mas porque ela se sentiu segura o bastante para comer naquele dia, né? Que ela entendeu que ela pode, que tudo bem ela não querer comer aquilo ali, entende? Mas ela tá no caminho, tá no processo desse entendimento, de entender o que é comer, o que não é comer. Porque as famílias ensinam o comer de uma forma muito coercitiva. Então, se você não comer, você vai levar uma chinelada. Se você comer um pedacinho dessa carne, eu vou te dar um chocolate depois. Tem essas trocas também. E isso faz com que a criança, tudo que ela fizer, ela vai querer uma recompensa. Hoje foi um chocolate. Tá, mãe, mas eu só vou comer se você me der um refrigerante, então depois. Ou se a gente sair, ou fazer alguma outra coisa.
Então a criança ela vai querer ser recompensada. E aqui a única recompensa que a gente dá é parabéns, você conseguiu comer. Muito bem. Então aqui ela começa a entender que o processo de comer vai muito além, né? Vai muito além daquele reforço ali de casa. E ela começa a entender de que o comer pode ser só um cheirar, né? E ela já conseguiu comer do jeitinho dela. Você pode dar algumas receitinhas? Receitinhas de sem glúten, receitas que a gente pode utilizar com as crianças. Hoje mesmo a gente já utilizou uma receita sem glúten. A gente fez um triguilho com carne moída. A gente fez um quibe ou um croquete, como que preferir chamar, né? E hoje nós fizemos com uma criança e ela aceitou, comeu tranquilamente. Também tem receitas de bolo, um bolo de laranja ou um bolo de banana com flocos de aveia, sementes de chia, também dá super certo. Essas sementes a família pode triturar, coar, peneirar, deixar bem fininho para colocar para a criança não ver, né? Aquela sementinha achar que é uma sujeira ou achar que é um cisquinho, alguma coisa do tipo. Aqui na clínica, Laís, nós temos a terapia que é realizada dentro da clínica, né, na nossa cozinha, que é preparada para receber essas crianças, e também fazemos o atendimento domiciliar, né, o home care. Como que está sendo a sua experiência, assim? O que você está percebendo de diferente na casa dessas crianças? Em casa tudo muda, né? Aqui dentro da clínica a gente tem os nossos estímulos, né? E aqui a gente só tem o alimento e as paredes, os brinquedos. Em casa não, em casa muda. O ambiente muda, as regras mudam, né? E às vezes o que eu percebo é que as famílias eles compram muito industrializado para essas crianças. E tem em casa, e esses industrializados eles ficam de livre acesso. Então, durante a terapia, a gente conscientiza a criança de reduzir o consumo desses industrializados. E em casa tem a livre demanda. Então, as nossas terapias, elas não evoluem tão bem com esses industrializados. São muito mais palatáveis do que um bolo, né, sem açúcar, menos açúcar. Então, obviamente, eles não vão querer comer. E aí entra naquele ponto das recompensas. Né? Então, se você tem em casa, eu me comportei bem. Aí eu consegui comer uma coisa diferente. Então, você tem aquela recompensa para aquela criança. Então, você pode pegar. Ou então é algo mais fácil, mais prático, né, da criança comer. Então, em casa, a gente consegue detectar coisas além do consultório. Né? Então, a gente consegue perceber como realmente que funciona, o que a gente deve adequar na casa dessa família. E aí dá certo, né? A gente senta, passa as orientações e a família, ela entende. E ela realmente entende quando passa para dentro de casa. Muitas famílias acham que dentro do consultório é que nós vamos resolver o problema. E não, o problema a gente resolve dentro de casa. Né? Então ela precisa replicar aquilo que ela aprende dentro do consultório em casa. Mas se em casa eu tenho doces industrializados, chips, salgadinhos, a livre demanda, obviamente a criança ela não vai replicar e a gente não tem tanto sucesso. Gostaria, Laís, que você falasse um pouquinho sobre a autonomia, né? Nós precisamos, enquanto pais e profissionais, dar autonomia para essa criança. Como que seria uma autonomia dentro da cozinha? Mãe, eu estou com fome. Pega um copo de leite para mim. E aí? Você vai lá e vai pegar e entregar a criança? Ou você vai dizer para ela, tudo bem, meu filho, você está com fome? Pode levantar e pode pegar, tá na geladeira. É uma forma que vocês têm de dar uma autonomia à criança. De que a criança ela enxerga que ela é capaz de fazer as coisas dela sozinha. Que não necessariamente precisa de auxílio dos pais ou dos cuidadores a todo instante. Então, nós damos essa autonomia quando a gente permite que a criança faça sozinho. Mas vai fazer errado, tudo bem. Mas ela vai fazer e na próxima vez ela vai refinar e vai fazer melhor. E da próxima vez melhor e cada vez melhor, até fazer perfeitamente. Como que eu consigo identificar que o meu filho é seletivo ou que ele tem seletividade? Quando o seu filho ele come pouquíssimos alimentos, pouquíssimos grupos de alimento.
Então, por exemplo, ele só come arroz puro com um pedaço de carne. Ele só come macarrão e só come de fruta uma banana. Ele não come outra coisa. Ou ele não aceita outra coisa. Ou ele sente ânsia de vômito quando ele vê alguma coisa. Então, quando ele pega em uma textura, vamos colocar mais úmida, ele sente vontade de vomitar. Ele eca, meleca. E, ai, que nojo. Então, vocês em casa conseguem perceber muito bem quando a criança ela tem essa seletividade, que é bem aguçada. Qual é a sua principal mensagem para os pais que lutam diariamente contra a seletividade alimentar e pensam em mudar a dieta de seus filhos? Queridas famílias, eu sei que o processo de estar com uma criança que tem seletividade alimentar, que tem autismo em casa, tem muitos desafios. Né? Nós, como pais e mães, a gente, com a rotina diária, a gente sente um cansaço enorme, né? Para poder cuidar de uma criança. Então, é um processo lento, né? O processo de comer é um processo lento, mas que cabe muito respeito e amor, né? Então, procure ajuda profissional quando vocês identificar que o seu filho é seletivo. Faça perguntas mesmo, entenda sobre o seu filho e ofereça o auxílio necessário para o filho dentro de casa, um suporte de orientações mesmo para você poder entender, né, o que passa com o seu filho e ajude ele a desbravar e explorar outros alimentos sem tanta coercitividade, né? E pensem que vocês estão fazendo um caminho de saúde, bem-estar. Pensa que o seu filho vai crescer e você está fazendo o máximo para que ele chegue na vida adulta com muita saúde, com muita disposição, e isso é incrível. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre o glúten, no nosso Instagram tem um vídeo exclusivo falando exatamente desse tema, onde que a Laís responde todas as dúvidas direto para vocês. Laís, eu agradeço a sua participação, foi de grande contribuição para o nosso segundo episódio do podcast. E quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da Laís, siga a gente aqui no @vinculomulti, que vocês vão estar podendo conhecer melhor o trabalho. Um grande abraço.